Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as formas de localizar pontos em retas e em planos, não só na forma geométrica, mas também alinhados à álgebra. Assim utilizamos a geometria para localizar e marcar pontos e a álgebra para fazer a generalização e a abstração desses conceitos. Barbadinha. Então, reta orientada ou eixo. Tá? Suponha que queremos localizar ou individualizar um ponto sobre uma reta. Tá? Então, geometricamente, podemos resolver esse problema fazendo apenas uma marca do ponto em questão sobre a reta. Mas se depois disso queremos localizar outro ponto e determinar a distância deste ao primeiro ponto, aí apenas a geometria não vai resolver. Precisamos acrescentar números para resolver o segundo problema, mudar a distância. Para isso, vamos definir a reta orientada ou eixo. Então, reta orientada ou eixo é uma reta onde se estabelece um ponto arbitrário qualquer, chamado de origem, uma unidade de comprimento e um sentido positivo de percurso. Tá? Então, nós temos aqui uma reta, a reta infinita, né? Sempre para a esquerda e para a direita. Tá? Essa reta é chamada eixo. Tá? Nós vamos estabelecer um ponto arbitrário chamado origem, né, que é esse ponto aqui. Normalmente a gente simboliza pela letra O ou zero. Tá? Então, desenha-se uma reta e a primeira coisa que a gente marca num ponto qualquer é o O, que é a origem. Aí a gente estabelece uma unidade de comprimento. Tá? Então, eu vou pegar uma unidade, qualquer, arbitrário, tá? E vou marcar aqui um outro ponto usando essa unidade. Depois vou marcar um outro ponto usando a mesma unidade e assim por diante. Então, um ponto está, né, distante do outro, né, através dessa mesma unidade. Aqui à esquerda da origem também. Essa unidade pode ser 1 centímetro, pode ser 1 metro, pode ser 1 quilômetro, depende da situação. Tá? Pode ser uma polegada, pode ser a largura de uma borracha. Tá? Então depende, tá? Eu chamo de uma unidade. Eu posso também marcar aqui numa folha aqui e dizer que do 0 até 1, aqui desse ponto até aqui, eu marquei com 2 centímetros, mas vou dizer que é uma unidade. Quer dizer, eu posso marcar aqui a distância de um ponto a esse, a outro, de 2 em 2 centímetros. E cada 2 centímetros eu vou chamar de uma unidade. Tá? Então, essa é a ideia de uma unidade. Tá? A gente estabelece, então, um sentido positivo de percurso. Normalmente, à direita da origem, a gente coloca positivo e à esquerda negativo. Tá? Não é obrigado, mas é o mais comum. Se a reta, nosso eixo, for vertical, tá? A gente vai marcar um ponto que é a origem e normalmente acima do zero da origem é positivo e abaixo é negativo. Tá? Então depende, tá, da situação. Tá? Então esta reta aqui é chamada reta real, R, ou eixo. Tá? Por que é reta real? Porque nós vamos associar a cada ponto dessa reta um número real. Aqui a gente marcou pontos, né, com a distância de uma unidade cada um, né, e marcamos os números inteiros, né, para cada ponto. Mas existe aqui, entre o 0 e 1, existem infinitos pontos. Então, para cada ponto eu vou dar um valor. Por exemplo, se eu pegar bem na metade aqui, entre o 0 e o 1 aqui, eu vou ter meia unidade. Então, eu vou ter o valor 1 meio aqui. E assim por diante. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Ó. Tá? No A, né, esse ponto A eu coloquei aqui nesse ponto que está associado o menos 3, e no B o 2. Tá? Então a gente diz que a coordenada do ponto A é menos 3 e a coordenada do ponto B é 2. Dizemos que essas coordenadas são as abscissas dos pontos e representamos por A, entre parênteses, menos 3 e B, 2. Tá? Então, se eu digo assim, eu quero representar o ponto A menos 3, então eu vou lá no menos 3 da reta e marco o ponto ali e denomino o ponto com a letra A. Aqui eu estou denominando o ponto de B, tá? No ponto relacionado ao número 2. Tá? E cada valor que tem aqui é uma abscissa. Então, essa numeração que a gente coloca na reta são abscissas dos pontos. Tá? Barbadinha. Através da abscissa, podemos localizar qualquer ponto na reta ou no eixo. Por exemplo, veja aqui, eu tenho o ponto A, né, o A com a abscissa menos 3, o B com a abscissa 2, o C com a abscissa 1 meio ou 0,5,
o D com a abscissa menos raiz de 2, ou menos 1,41, o E com a abscissa π, ou 3,14 aproximadamente, né? E o F menos 1/3, ou menos 0,33. Tá? Então a gente pode marcar aqui na reta, ó. Veja, o A de abscissa menos 3, então é o ponto aqui no menos 3. Tá? Veja que eu tenho um eixo, aqui tem o 0, né? A unidade aqui 1, 2, 3, 4, assim por diante. Aqui menos 1, menos 2, menos 3. Então o A tem abscissa menos 3, ó. Eu marco o ponto no menos 3. O B tem a abscissa 2, então o B aqui no 2. Ó. O C tem a abscissa 1 meio, o 0,5. Tá? Então aqui está o C, ó, 1 meio, bem no meio entre o 0 e o 1. Ó. O D tem a abscissa menos raiz de 2. Menos raiz de 2 é aproximadamente menos 1,41. Então aqui, ó, tá? Veja que esse pontinho aqui está bem no meio entre menos 2 e menos 1 e menos 2. Então isso aqui é menos 1,5 e aqui é menos 1,41, tá? Um pouquinho antes. Tá? O E tem a abscissa π, aqui o π, ó. O valor do π é 3,14, então é um pouquinho mais que o 3 aqui. Ó, tá? O F é menos 1/3, ó. Menos 1/3 é menos 0,33, aqui está o F, ó, menos 1/3, tá? Antes do menos 1 meio que está aqui. Ó, tá? Então é assim por diante, a gente pode marcar qualquer número real na reta. Tá? Cada ponto da reta tá? É associado a um número real, e cada número real é associado a um ponto. Tá? Então existe uma relação que a gente chama relação biunívoca, relação 1 a 1. Para cada ponto está associado um único número e para cada número real está associado um único ponto. Sempre assim. Tá? Não existe ponto que tenha dois números reais para ele. E não existe número real que tenha dois pontos diferentes para ele. Tá? Barbadinho. Então, no eixo temos uma relação biunívoca entre os pontos da reta e os números reais. A cada ponto da reta associamos um único número real e a cada número real associamos um único ponto da reta. O número real é chamado de coordenada do ponto. Tá? Então, cada abscissa dessa aqui tá, é chamada de coordenada do ponto. Tá? Sistema cartesiano ortogonal. Né? Bom, o sistema cartesiano ortogonal ele é formado por dois eixos ou duas retas que se cruzam na origem delas. Né? E aí nós vamos formar o que a gente chama de plano cartesiano R vezes R, ou R2. Por quê? Porque cada eixo desse aqui, ó, aqui está o eixo X, né, o horizontal, normalmente a gente chama o horizontal de eixo X e o vertical de eixo Y. Tá? Ortogonal, porque eles formam 90 graus entre si. Tá? Então, cada eixo desse aqui é um eixo dos números reais. Tá? Então, por isso aqui R, ó, R de real, R por R, tá? Real por real, ou R2. Então, quando eu escrevo R2 ou R vezes R, eu estou representando um plano, né, que é o plano cartesiano. A gente sabe que quando duas retas se cruzam num ponto, elas determinam um plano. Tá? E quando eu tenho dois eixos, e cada eixo é uma reta dos reais, eu tenho o plano cartesiano. Tá? Barbadinha. Então, o sistema de eixos divide o plano em 4 partes, chamados de quadrantes, caracterizados pelos sinais dos valores de cada eixo. Então, aqui ó, eu tenho 4 partes, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Cada parte dessa aqui é um quadrante. Tá? Esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Então, sempre no sentido anti-horário, começando por esse. Então, ó, o primeiro quadrante, ele tem abscissa positiva e ordenada positiva, que é aqui, ó. Tá? A abscissa aqui, ó, é positiva e a ordenada é positiva. A ordenada é o valor do y, né, no eixo vertical, e a abscissa é o valor no eixo horizontal, para fazer a diferença de um para outro. Tá? Então, vamos dizer assim, a abscissa do eixo vertical é chamada ordenada. Tá? Segundo quadrante, abscissa negativa e ordenada positiva. Então, aqui nós temos o segundo quadrante. Ó. A abscissa aqui é negativa e a ordenada é positiva. Terceiro quadrante, abscissa negativa e ordenada negativa. Aqui, ó, terceiro quadrante, abscissa negativa e ordenada negativa. E o quarto quadrante, abscissa positiva e ordenada negativa. E aqui o quarto quadrante, ó, abscissa positiva e ordenada negativa.
tá? Barbadinha. Tá? Então, para localizarmos um ponto no plano, né, então agora eu vou sair da reta. Né, eu vou marcar agora pontos, né, em qualquer lugar aqui do plano, né, que agora nós vamos chamar de plano cartesiano. Precisamos dos valores da abscissa e da ordenada. Tá? Esses valores são as coordenadas do ponto. Tá? Quer dizer, se eu vou marcar um ponto aqui, eu tenho que saber quantas unidades esse ponto está distante da ordenada, aqui do eixo das ordenadas, e quantas unidades ele está distante aqui do eixo das abscissas. Tá? Por isso que eu preciso de dois valores. Tá? Esses valores são as coordenadas do ponto. A cada ponto do plano associamos um único par de coordenadas, e a cada par de coordenadas associamos um único ponto do plano. Temos aí de novo uma relação biunívoca. Né? Esse par de coordenadas é chamado par ordenado. Tá? Então, continuando. Ó. A abscissa e a ordenada do par ordenado são escritos entre parênteses logo após o símbolo do ponto. Normalmente o símbolo do ponto é uma letra maiúscula. Tá? Convenciona-se que o primeiro valor do par é o da abscissa x e o segundo valor do par é o da ordenada y. Por isso ele é chamado de par ordenado. Tá? Então, em ordem, né? Primeiro o x, depois o y. Assim, um ponto P qualquer do plano cartesiano é representado genericamente por pxy. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um ponto P de coordenada x e y. Primeiro, a abscissa do ponto, ó, que é o valor aqui do x, né, do eixo da abscissa, e o segundo valor é o y. Né? O y aqui é o valor na ordenada aqui do ponto. Tá? Então, sempre tem que ser assim. Tá? O ponto mx0, que é esse ponto aqui, ó, que é onde eu leio o valor x, ó, que eu estou representando por mx0, né? Por que é mx0? Porque aqui eu leio no eixo x o valor x, e lá no eixo y eu leio 0. Tá? Então, o ponto mx0 é chamado de projeção ortogonal do ponto P sobre o eixo x. O que é a projeção ortogonal? Né? É traçar uma linha aqui imaginária que forma um ângulo de 90 graus com o eixo de projeção. Tá? Então, a gente diz que é projeção ortogonal. Tá? E o ponto N0Y, por que N0Y? Esse ponto aqui, ó, a ordenada é Y, ó, e o x dele, né, a abscissa dele, se eu levar para o eixo x, eu vou ler 0. Por isso que é 0 no x e y no y. Então, o ponto N0Y é chamado de projeção ortogonal do ponto P sobre o eixo y. Então, eu estou fazendo uma projeção aqui, ó, formando o ângulo de 90 graus com o eixo y, com o eixo de projeção. Tá? Então, nós temos aqui coordenadas cartesianas. Essas coordenadas também são chamadas de coordenadas ortogonais ou coordenadas retangulares, porque sempre as projeções aqui vão formar um retângulo, tá? Um quadrado. Tá? Então, pode ter esse nome também. Né? A abscissa do ponto x indica quantas unidades o ponto está afastado do eixo das ordenadas y. Na figura, vemos que o ponto P está a x unidades de distância do eixo y. Então, esse ponto P, ó, a distância dele até o eixo y ó, é x, é o que eu leio aqui. Eu sempre digo que cada eixo aqui é como se fosse uma régua, né, que eu estou medindo aqui. Ó. Então, eu vou medir a distância, né, desse ponto ao eixo y. Então, eu vou usar essa régua aqui, vou usar o eixo x. Então, é esse valor aqui a distância. Tá? Então, a abscissa x indica que distância o ponto está do eixo y. Tá? E a ordenada do ponto y indica quantas unidades o ponto está afastado das abscissas x. Tá? Na figura, vemos que o ponto P está y unidades de distância do eixo x. Tá? Então, eu tenho essa régua aqui que vai medir a distância desse ponto até o eixo x. E essa distância é dada por esse valor aqui na régua. Tá? Então, não vão esquecer, né? A abscissa indica a distância a eixo das ordenadas e a ordenada indica a distância do eixo das abscissas. Barbadinha. Tá? Exemplo. Veja no exemplo a seguir a representação geométrica dos pontos no plano cartesiano e a forma numérica através de pares ordenados ou coordenadas. Então aqui eu tenho vários pares. Ó. Aqui no primeiro quadrante eu tenho o ponto E, 4, 2. Ó. A abscissa é 4, ó, que eu leio no eixo X, ó, né, projeção ortogonal, ó, e a ordenada é 2. Ó, eu leio 2. Ó, tá? Aqui no segundo quadrante, ó, o ponto F
coordenadas menos 2, 2. A abscissa é menos 2, ó, e a ordenada é 2. Aqui no terceiro quadrante, eu tenho o ponto G, que é menos 4, menos 2. Eu leio a abscissa ali, ó, menos 4, e a ordenada aqui, menos 2. E no quarto quadrante, eu tenho o ponto H, com a abscissa 3, ó, e ordenada menos 1. Tá? Barbadinha. Tá? E aqui o ponto A é um ponto sobre o eixo X. Ó. Veja que eu leio aqui a abscissa 2 e a ordenada eu leio lá 0. Ó. Por isso que o Y é 0. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Esse ponto também está no eixo X. A abscissa dele é menos 3, né? E a ordenada é 0, né? Que eu leio levando ortogonalmente, né? Projeção ortogonal vai dar no 0. E aqui é o contrário. Ó. Nesse ponto aqui, o C03. A abscissa é 0, né? Se eu projetar aqui no eixo X, vai dar no 0. E a ordenada aqui já está no Y, é 3. E aqui também, ó, o D, a abscissa dele é 0 e a ordenada é menos 4. E a origem, né, esse ponto aqui, é o 0, 0. Né? 0 no X e 0 no Y. Né? Observação, ó, os pontos que estão sobre o eixo X, né, das abscissas, têm ordenada nula, são da forma x0. Aqui, ó, o 2, 0, o menos 3, 0, quer dizer, todo ponto que está sobre o eixo x vai ter o y 0. Os pontos que estão sobre o eixo y das ordenadas têm abscissa nula, são da forma 0y. Então, esses pontos aqui, ó, 0, 3, 0, menos 4, quer dizer, todo ponto, né, sobre o eixo y vai ter o x igual a 0. Né? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e seu comentário. Na próxima aula vamos fazer exercícios, né, envolvendo essa nossa primeira aula. Tá?